Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Vamos então para mais uma aula aqui do nosso treinamento, nosso curso de Delphi básico, e hoje nós estamos na nossa aula número 5. E nessa aula número 5 nós vamos entender como que funciona a estrutura básica dentro do nosso sistema. Então, por exemplo, quando eu crio um programa no Delphi, ele tem uma estrutura que você tem que saber pelo menos as partes base dela. Então vamos lá, vamos criar nosso sistema aqui, File New VCL, criando aqui. Ele vai carregar aqui, como a gente já sabe, normal, né? E vamos salvar. Cliquei em salvar, eu posso clicar aqui direto, ó, nesse salvar aqui, eu vim aqui, File, Salve All. Cliquei em Salve All, eu já copiei o caminho da aula 5. Então tá aqui. E aqui eu vou salvar o seguinte. Nome, a gente sempre salva o jeito que estava lá. Então vamos colocar aqui, ó. Vou colocar já como eu utilizo. Mas aqui você pode colocar o nome que você achar melhor. Por exemplo, o pessoal coloca assim, ó, FRM principal, esse é um dos nomes que se coloca. O pessoal coloca o form principal. Tem muitas maneiras de colocar. Eu gosto de colocar o seguinte, vou mostrar aqui, ó, para você poder entender essa estrutura. Dentro da programação, isso aqui não é o objetivo desse curso básico, mas a gente tem pelo menos 3 coisas. Então eu tenho essa parte aqui, ó. Eu tenho essa parte, tenho essa parte e tenho, por exemplo, essa parte aqui. Bacana? E aí, a analogia mais legal que tem é um cardápio de um restaurante, por exemplo, ou de uma pizzaria, ou de um bar, ou de qualquer lugar que seja. O cardápio é onde você vê, né, onde você visualiza o que tem que visualizar. Então, por exemplo, é no cardápio que você vê os preços, onde você vê os ingredientes, as coisas que tem ali, sacou? E alguém tem que fazer o meio de campo, de trazer esse cardápio para você verificar e depois levar lá na cozinha para ela executar. Então isso aqui é uma analogia para você entender o nome que eu vou colocar agorinha nesse cara aqui, ó. É o nome que eu utilizo no dia a dia. Bacana? Então esse cardápio aqui, esse carinha aqui por enquanto, nós vamos chamar ele de visão. Então qual que é a função dele? Vamos só crescer mais aqui. Acabei colocando errado ali, né? Ctrl Z. Visão. Então aqui é onde eu vou visualizar. Aqui no Delphi, todo projeto que eu faço, tudo que eu visualizo, tudo que é uma tela, tudo que é para eu ver as coisas, eu chamo de visão, né? Então a gente vai chamar aqui de view. Então a gente vai colocar lá view, que é da nossa tela view. Aí eu coloco ponto e o que ela faz. Muitas pessoas pregam o seguinte, a gente tem que colocar aqui o nome do projeto. Eu lembro quando eu estava na faculdade, o professor de Java, ele ensinava a colocar lá br. O semestre, então ele colocava bem assim, ó, br. Sem, por exemplo, assim, período, né? Período, sei lá, 6 ponto, aí o nome, ponto e tal. Era assim que ele queria colocar o nome do pacote. Aqui a gente coloca só assim, ó, view.principal. Tá? Não vou colocar aqui curso básico.view.principal. Aí o ideal seria assim, tá beleza? Ponto pass. O ideal seria o nome do projeto, ponto, o que ela representa, se é a visão, se é o modelo, a service, ou se é o controlador, tal. Não, eu vou colocar só assim, view.principal. Só isso que eu vou colocar, para ficar mais fácil para quem está entendendo. Tá beleza? Então tá aqui, view.principal. Salvei. Agora aqui vem o nome do projeto. Beleza? O nome do projeto é o nome do meu sistema. Então vou colocar aqui aula 5. Bacana? Ou poderia colocar assim, ó, Delphi básico A5. Seria assim, por exemplo, seria o nome do meu executável. Salvei. Então olha aqui, ó, já está diferente, ó. Tá beleza? Então a gente estava salvando do jeito que estava lá, mas se a gente colocar essa estrutura, já fica diferente.
Olha aqui, ó, eu olhando para cá, eu consigo ver uma view, ponto principal. Então, de cara, eu já consigo ver com clareza o que está acontecendo aqui. Imagina eu com muitas telas, por exemplo, isso aqui é um atalho para eu enxergar essas telas, que no caso seria esse aqui, ó, que eu clico aqui. Então ficaria interessante. Agora é o seguinte, ainda não chegou na opção que eu troco esse nome, então eu vou explicar isso aí, como é que eu troco esse nome, mas de qualquer maneira, se eu vier aqui agora no código, então eu tenho aqui, ó, a estrutura, a Unity é o nome do projeto. Então aqui eu consigo ver, por exemplo, o nome do meu arquivo. Esse arquivo aqui foi salvo com o nome view.principal. Se eu colocar o mouse aqui em cima, ele me mostra lá, ó, F, programação básica, blá blá blá. Olha lá, ó, aula 5, view.principal. O que é essa seção aqui? Essa seção uses, eu não lembro se você, eu não sei se você já viu quando estuda C. A gente coloca assim, ó. Eu também vi isso muito na faculdade. A gente usa essa palavra aqui, ó. Include, entendeu? Aí aqui dentro colocava std.io, vírgula, e tudo que eu ia utilizar. Bacana? Então só muda o nome, mas a estrutura é a mesma. Então no C a gente usava o nome include para incluir as dependências. Aqui no Delphi a gente usa a palavra uses para eu utilizar. E o que vem a ser esses nomes? Esses nomes, pessoal, são o seguinte. Eles são... Posso colocar um embaixo do outro aqui, ó. Só clicar assim e dar Enter. Eles são as bibliotecas, digamos assim, necessárias para funcionar um formulário. Então ela já vem automática. Mas tem como eu colocar mais coisas. Eu mesmo posso desenvolver as minhas e colocar aqui dentro. Tá beleza? Então, por exemplo, se passar o mouse aqui em cima, ó, segurando o Ctrl, ele cria aquele link. Que se eu clicar, ele vai abrir aqui, ó, VCL Form, olha lá. Então, qual que é o nome dele? VCL.form, já vem direto da embarcadeira aqui, ó, Delphi Visual Component Library. Então, VCL significa Visual Component Library, componentes visuais, né? E aqui tem muitas informações, olha aqui, ó. Todos esses procedimentos aqui, que é a mesma coisa que a gente está aprendendo, já codificado para você utilizar. Então o Delphi é top demais por conta disso. Se você pegar essa aqui, biblioteca do Windows aqui, por exemplo, a API do Windows, tem muitas informações aqui dentro. Então o que acontece? As uses servem para isso. Bacana? Para você poder colocar dependências. Aí lá na frente a gente vai ver um negócio chamado acoplamento. Tá beleza? Que isso aí é onde vai interferir. Por exemplo, se você tiver muita dependência aqui dentro, você não consegue, por exemplo, mudar com facilidade seu projeto de Delphi. Por exemplo, nós estamos usando aqui o 10.4, aí daqui um dia você compra outra versão do Delphi. Como é que você muda se você tem muitas dependências aqui? Então tem tudo isso, entendeu? A seção Type. Eu esqueci a interface, né? Esqueci de falar da interface. A interface é como se fosse o pai, a interface. É a estrutura onde você codifica tudo dentro dela. Então dentro da interface tem uses, type, public, private e assim sucessivamente. O type é o tipo, o nome já é até sugestivo. Tipo, qual que é o tipo? Um T-form. Esse nome aqui é o nome que você quiser. Por isso que eu ainda não mostrei. Eu aperto F12 para vir para o código. Tá aqui, ó, form. Por padrão, o Delphi começa com T. Entendeu? Então as classes no Delphi a gente começa com T. Mas você pode colocar o nome que você quiser. Só que é um padrão você colocar com T. T pessoa, T endereço, T isso, T aquilo, T venda item. Então as classes a gente coloca sempre a letra T no início. E o nome que vem depois do T é como se fosse o objeto. Que você, se nunca ouviu falar essas palavras, é a classe, é a definição, e o objeto é ela pronto para ser utilizada, digamos assim. Mas isso aí é conteúdo para a próxima aula, a gente está mostrando para um outro curso. Então aqui é o nome. Então ela é uma classe normal. E aqui dentro, o público e o privado é o escopo de visualização. Por exemplo, a gente fala, é aonde eu vou declarar as minhas coisas, digamos assim, minhas variáveis e tudo mais, e aonde eu vou enxergar. Se é privado a própria classe, se é público para todo o projeto e assim sucessivamente. E o que vem a ser a variável? É a variável global que a gente já viu lá atrás na declaração de variável. E o implementation é onde eu implemento. Então, por exemplo, se eu colocar um botão aqui, ó,
colocar aqui um botão. Coloquei aqui um botão e vou clicar 2 vezes nele. Olha aqui, ó, ele já implementou aqui no Implementation e já declarou aqui em cima no Type. Então, automaticamente é um negócio muito bem organizado, que vai estruturando, vai colocando aonde eu quiser as informações. Então, essa parte aí da estrutura básica é para você saber, né? Aqui no User, ó, quando eu coloquei aqui, ele já declarou mais uma dependência, tá beleza? Então, ele já colocou aqui dentro que precisa disso aqui, por conta do botão. O botão provavelmente está ligado a alguma classe dessa daqui. Se eu apagar aqui, ó, apaguei e salvar, o Delphi automaticamente insere de novo. Olha lá, apaguei, ele começou a reclamar aqui do botão, porque o botão pertence àquela classe. Automaticamente o Delphi retorna ele aí para mim, para não correr risco de ficar dando problema, ficar reclamando aqui o meu sistema. Bacana? Então essa foi a estrutura base que eu coloquei para você ver. Tá bacana? Acho que já ficou claro para você. Acho que não é para você decorar isso aí, é para você com o tempo ir aprendendo e vendo como funciona. E na próxima aula a gente vai só ter um reforço na parte de variáveis, tá beleza? Eu já mostrei como a gente declara, mas não custa nada termos um reforço mais claro de como funciona as variáveis. Então aguardo você até a próxima aula.